Bom, seja bem-vindo a este vídeo, que eventualmente ele vai ganhar um título, ou esse quadro é uma questão talvez existencial pra mim, mas seja bem-vindo, aqui é o Paulo. E o que eu pretendo conversar com você hoje aqui é sobre Final Fantasy XII. Primeiramente porque este é um vídeo teste, e segundo porque eu acabei de jogar Final Fantasy XII, terminei ele pela primeira vez na minha vida, e como eu compartilhei em um texto que eu escrevi há pouco tempo, eu tinha uma história meio angustiante com esse Final Fantasy em específico, e resolvi dar conta disso antes do final da década, né? Tive algumas ideias, queria discutir sobre, por isso que eu até escrevi o texto que é um pouco mais denso, eu imagino, e aqui eu queria ter, assim, tocar em alguns pontos que eu não toquei no texto, que não é que eu não achei importante, mas que eu pressupus que deixaria a coisa um pouco detalhista demais e cansativa pra se ler. Então vamos testar isso aqui por áudio, né? Tratar de algumas coisas, né? Porque Final Fantasy XII, assim, eu sempre soube que muita gente gosta, adora Final Fantasy XII. E eu pensava, caraca, deve ser uma experiência que eu estou perdendo. E agora que, depois de terminado, não fiz 100% do jogo, porque eu também não sou uma pessoa de fazer 100% dos jogos, eu tenho preguiça. Mas se eu fosse fazer, assim, quem sabe um dia, eu não seria Final Fantasy XII, principalmente porque ele se baseia em ficar matando bichos e bichos e bichos. E eu não é muito o que me interessa, pra ser sincero. Mas no geral, Final Fantasy XII foi divertido. Em alguns pontos sim, em alguns outros não. Consigo perceber o valor dele, principalmente pra quando ele foi lançado. Mas ele envelheceu bem? Não sei necessariamente, tá? Mas eu acho que ele tem a sua particularidade comparado com os outros títulos. E que ele tinha também uma grande ideia por trás. Ele tem uma abordagem muito interessante para contar uma história. Só que alguns pontos negativos eles acabaram chamando mais a minha atenção do que os positivos. Para quem talvez se interesse ver o texto que eu escrevi, onde eu tento ser um pouco mais... discutir um pouco de maneira um pouco mais densa o jogo. E a minha opinião sobre o jogo, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, tudo bem? Mas assim, quais foram os momentos memoráveis, nas 40 mais ou menos horas em que eu joguei Final Fantasy XII? Ele é um jogo, alguns criticam alguns outros títulos da franquia como sendo lineares. Eu não acho que esse não seja tão linear assim, e você acaba tendo, assim, algumas opções, claro, de sair do caminho principal e tal, mas você acaba meio que indo bem reto, pra ser sincero. Sendo bem objetivo, até porque o jogo é curto comparado a alguns outros. Mas você tem explorações muito interessantes, pra mim, pelo menos. A história se baseia nessa busca, até certo ponto, pelas raízes da Ashe, né, que é a princesa. E você vai explorar alguns templos. As dungeons desse Final Fantasy praticamente são os templos. São legais, assim, eu sou uma pessoa que fica um pouco ansiosa em dungeons, principalmente porque eu falo assim, meu Deus, velho, se eu não for preparado o suficiente, eu vou me fuder nesse percurso, eu vou ficar sem item, eu tô low level, sei lá, e eu fico nessa noia. Eles têm puzzles legais, eles conseguem diferenciar isso, sabe, criar uma diversidade muito interessante no decorrer do jogo, então você não sente que você tá fazendo a mesma dungeon toda hora. Mas, assim, o que mais me chama a atenção é o fator histórico, porque você tem que ir nessas áreas meio que esquecidas pela comunidade, pelas civilizações mais, entre aspas, contemporâneas ali do jogo. E você tem que ir atrás desses templos que estão lá no meio do deserto e ninguém mais lembra deles, porque fala de um passado que as pessoas já meio que naturalizaram, né? Não prestam tanta atenção mais. E as estátuas, entender como as lendas foram construídas, os antepassados da Ashe, né? O que foi esse grande rei que salvou todo mundo e que tá por trás, até certo ponto também, do Netside, que é o grande cristal e o grande quê da questão nesse Final Fantasy. Então, assim, é muito legal esses templos, tá? Você vai mais de um. By the way, né? Se não ficou claro... Eu não deixei isso claro no começo do vídeo, mas... Eu vou soltar spoiler, né, meu? Não tem como falar de algumas coisas sem soltar spoiler. Eu não vou falar necessariamente do que acontece no final, mas eu vou acabar comentando algumas coisas que acontecem durante o jogo. E uma dessas dungeons, acho que a mais marcante é a penúltima dungeon. Na verdade, consideravelmente a última, se for ver. Que é uma torre. E você tem 3
grandes andares, vamos colocar assim, conjuntos de andares, ela é dividida em 3 partes. E elas têm mecânicas diferentes. Algumas você vai odiar, que é coisa de teleporte, você tem que encontrar o portal certo pra ir pra tal lugar, só que você não tem nenhuma lógica por trás. Outros é você ativar certos mecanismos para depois liberar uma porta. Mas ele te dá bastante espaço para explorar. Eu gosto sinceramente desse clima antigo, esquecido que essas construções têm, principalmente porque essa última dungeon, ela é uma torre meio que jogada no meio do mar lá, velho, que tá lá e foi construída por esse rei e tal, então me dá a mesma sensação, não sei se quem estiver me ouvindo vai concordar, mas me dá a mesma sensação que eu tinha quando jogava Shadow of the Colossus, né? Ver aquelas construções abandonadas e tentar pensar quem tá por trás dela, qual é a história, né, delas. É muito legal, me chama muita atenção, né, me prende muito a atenção. Então gostei muito dessa parte. Gostei de, por exemplo, passar pela Vila da Fran, por mais que do povo da Fran, né, por mais que eu acho que não tenha sido muito bem desenvolvido, tinha histórias ali que poderiam ter sido interessantes, serem contadas. A própria história da Fran fica uma coisa um pouco subentendida. Ela saiu da vila, perdeu o contato com a mãe natureza e agora? Mas por quê? O que a pequena Fran desejava? O que levou a abandonar isso, né? Ela se sente vazia e tal. Você tem pontos muito, muito, muito legais, mas ao mesmo tempo, assim, você não tem grandes cidades que você vai lembrar toda hora, sabe? Como Alexandria de Final Fantasy IX é um lugar que, por exemplo, me marcou muito, né? Porque você passa mais tempo nas cidades, você passa mais tempo nesses cenários, coisa que no Final Fantasy XII você não faz. Você é bem rápido, eu penso, o seu percurso nesses lugares. Mas não tira o valor deles, tá? São cenários bem interessantes. Agora se eu fosse apontar o pior lugar, assim, a pior lembrança que eu tenho dessas 40 horas, caminhando pro final, você vai meio que entrar nessa dimensão celestial, né? Você tá atrás, você foi baitado praticamente, né? Você foi enganado pelo Cid, pelos Dr. Cid, aí até esse lugar, que é meio que num outro plano, para que lá a Ashe consiga uma espada que ela poderia usar para destruir Netside, acabar. Porque tem toda essa trama de, tipo assim, dar o poder aos homens de construir a sua própria história, né? Essa relação com os deuses, ela é questionada por alguns personagens, e tá nos planos desses personagens a própria Ashe conseguir acabar com essa, até certo ponto, supremacia dos seres divinos sobre os humanos. E um dos caminhos, ou o caminho provavelmente teria sido esse, né? De destruir o Netside. Mas essa dungeon, ela foi insuportável pra mim, porque, assim, do nada, velho, tem uns picos de dificuldade horrorosos, assim, e eu não tava preparado. Tem uma coisa que eu critico um pouco no texto, que é como você adquire algumas habilidades. Você tem um sistema, lógico, de você comprar as licenças, mas você ainda precisa comprar os itens. Só que algumas magias você não compra, você tem que fucking achar em algum lugar no mapa com algum baú que tem chance de aparecer, sabe? E Cleanse, que tira disease de você, que inferno, cara. Disease, assim, se o seu personagem tem disease e ele toma dano, a vida total dele é diminuída pelo tanto que ele tomou de dano. Então você não consegue curar ele. Daqui a pouco ele tem 1 de HP, ele fica morrendo e curando, morrendo e ressuscitando, sabe? E aí você tem que usar disease. E não tinha nenhum item consumível pra eu tirar essa merda desse status negativo. E meu Bash, que era o personagem mais forte, se ferrou nessa. E, foi assim, traumatizante. Não tenho boas lembranças daquilo. Xinguei horrores todo o percurso. Terminei e tal, mas assim, eu não acho que o jogo tenha que ser feito de um modo que pegue na mão do jogador e dê tudo pra ele. Do tipo assim, 300 mil NPCs falam assim, vai se preparar e compre itens e blá blá blá. Mas, me dá a chance de eu me preparar, velho. Tipo, que seja pelo meu esforço, mas que eu vá atrás, sabe, e encontre. Como que eu ia saber que Cleanse tava num mapa nada a ver, sabe? Num baú que eu ia lá saber que ele existia. E depois de você passar dungeon, meio que você não acha mais. Cleanse tem mais uma preocupação, né? Eu fui atrás de Cleanse achando que ia me ferrar de novo com Disease.
E acabou que não. Uma ou outras vezes ela desapareceu. Então essa dungeon foi traumatizante, horrorosa. Lógico que eu não tenho uma boa lembrança de Rabanassi no sentido de que eu joguei tanto o começo desse jogo que eu não aguentava mais aquela cidade. Então eu corri um pouco lá, eu já sabia do que ia acontecer mesmo. Então, bola pra frente, né? Mas não vou ficar vendo esse negócio de novo, não. Agora, em paralelo com essas situações, você tem personagens que... isso é um ponto muito forte, eu acho, do jogo. Os personagens dele são muito bem construídos, muito interessantes. Só que eu acho que assim, a atenção e a importância que algumas pessoas dão para alguns não é justificável até certo ponto, enquanto outros são meio que deixados de lado, tá? Um deles, né, e não um só, mas vários, né, são os juízes. Acho que eles são figuras tão imponentes nessa história. O design deles é muito legal, pô, as armaduras. A própria edição de colecionador do Zodiac Age vem, assim, os bustos dos juízes. Então eles são figuras muito, muito imponentes na história. Mas caraca, velho, você mal passa... Você não interage com eles enquanto jogador. Você interage com eles por cutscene, né? Você luta com um ou dois, beleza. Você encontra um lá no Leviathan, que é a nave, né? Você encontra o irmão do Bash, mas mesmo assim você não interage com eles no nível que você se engaja, né? Que você se sente assim, que o comportamento deles, que as ações deles te tocam de alguma maneira e você pode se sentir repelido ou atraído por um deles, dependente do que aconteça. Não tem esse tipo de situação, sabe? Os diálogos em que eles aparecem, que eles têm por cutscene, dá pra você conhecer alguns deles, como eles se dividem, independentemente do fato de estarem servindo a mesma nação. Mas não achei o suficiente pra personagens que são tão importantes, sabe? Tão centrais, assim, no imaginário do jogo. Por exemplo, o Kuja do Final Fantasy IX, você tá muito Final Fantasy IX, acho. Mas o Kuja do Final Fantasy IX, ele... Você não bate papo com ele toda hora. Ele não aparece toda hora pra você, mas ele aparece pelo percurso do jogo suficientemente pra te fazer, assim, ou odiar ou ficar super interessado pela motivação dele, curioso e por aí vai, tá? Então são vilões, e isso vai também... serve também para o Vayne, que é o suposto grande vilão, né, do jogo, o grande antagonista, que fica apagado. Pra mim ele fica totalmente apagado, sabe? O próprio Dr. Cid tem mais presença, eu acho, enquanto personagem mesmo. O Vayne é um cara muito, muito simplório e ao mesmo tempo você não entende bem o que ele quer. Ele é meio sonso. Ele não precisa ser um megalomaníaco que os cabelos brilham e por aí vai. Mas eu acho que ele poderia ter sido mais bem aproveitado, tá? Você também não passa, não engaja com ele. Você não tem situações em que você... É possível pro jogador conhecer mais o Vayne, sabe? Então isso é meio triste. Em contrapartida, eu acho que assim... Lars, o irmão do Vayne, menor... Cara, que personagem legal. Mas também, por que eu tenho essa impressão dele? Cara, você joga grande parte do tempo com ele, você passa por muitas situações com ele, ele fica no seu grupo, não é nada demais, ele é uma criança, mas ele tem um ideal, você vê que ele tá engajado com algumas coisas, você vê que ele tá indo atrás, que ele acredita em um tipo de acordo entre as nações, né, evitar a guerra. Então ele é um personagem que eu acho que... Olha como você não precisa fazer ele muito maluco pra ele ser interessante, tá? E também exemplifica bem o que eu falo do tempo que o jogador passa com ele. Ali, porra, se o Vayne precisava estar na nossa party, mano, mas ele poderia ter sido mais presente no percurso do jogo, tá? De uma maneira mais ativa também, claro, né? Só por cutscene, assim, se for cutscene por cutscene, eu vejo um filme, tá? Então você tem esse. O Lars é muito, muito inteligente, carismático, né? Ele te deixa naquele mistério no começo, tipo, o que esse moleque quer, velho? Ele vai foder a gente que hora, né? Quando você encontra eles nas minas, você fica, esse maluco vai ferrar alguém, pai. Quando na verdade ele é uma pessoa com senso de justiça, princípios morais muito respeitáveis e que fazem jus ao que é o comportamento dele, tá? Último personagem que eu gostaria de mencionar e que acho que ele é bem construído também é o irmão do Bash,
né? Que ele, até certo ponto, ao se explicar que ele existe e que eles são irmãos gêmeos, esse meio poder do roteiro, até certo ponto. Meio, sei lá, eu acho o mecanismo dos gêmeos um pouco forçado, um pouco conveniente. Mas tudo bem. Ele começa como só um filho da puta. Né? Só um cara que você quer matar ele porque ele é filho da puta. Ele ferrou o Bash. Ele dá conta dos heróis, ele é um juiz, pá. Mas ele é o único que... Ele é o único não, né? Mas ele tem como missão defender Larsa. Consequentemente, o comportamento dele é justificado pelos princípios morais os quais o regem, sabe? Então, ele tá preocupado com a nação dele. Ele não tá de mesquinhez, né? Você começa a compreender isso. Ele não é mal por ser mal. Ou ele não tá do lado mal da história porque ele é mal. Ele tá naquele lado porque a nação que ele prometeu proteger, e também ele acredita que tem algo de interessante, algo de bom até certo ponto ali, tá? E até o final ele vai e luta pelo Larsa. Então, assim, ele é um cara que... Lógico, você luta contra ele e tal. Só que ele tem um arco de redenção que eu acho muito rico, muito, muito bacana pra ele. Pra um cara que você tinha chance de detestar. Agora, assim, ponto positivo também pra história, né? Pro Final Fantasy XII. E ele faz um apanhado que eu acho que é a maior riqueza desse jogo, tá? Normalmente você tem esse grupo que representa, ou que tem membros que representam os grupos principais de uma sociedade, né? A princesa, os guerreiros, os magos, as sacerdotisas, por aí vai. Final Fantasy XII, eu achei ele muito ambicioso ao dar ao protagonismo a um órfão. Um garoto de rua que é o Van, certo? E o Van, ele... O que a gente pode pensar a partir disso? Eles conseguem fazer um risco entre a população comum, podemos chamar aqui de plebe até certo ponto, e os impérios, as pessoas de poder cujos interesses estão toda hora em conflito, estão toda hora em jogo, e as ações e as consequências deles recaem sobre pessoas como Van, mas não importa, né? Não importa o que acontece com pessoas como o Van, que perde, por exemplo, a família dele, vive na rua, ele se torna um ladrão. Eu até trabalhei isso um pouco no texto, sabe? Não importa o que acontece com ele, mas todas as consequências estão recaindo sobre eles. E o percurso que você faz em alguns lugares, né, do jogo também trazem esse tipo de coisa, né? Grupos que estão à margem do que está acontecendo, quais são as consequências de uma guerra da magnitude que está acontecendo no jogo para esse tipo de grupo, tá? Isso é muito, muito rico. Porque, por um momento eu fiquei assim, caraca, por que o Ven e a Penelo estão ali? Eles não são partes fundamentais para que o enredo do jogo se desenrole 100%, tá? Lógico, o Romeo se entende o porquê que eles estão ali, mas depois de uma parte do jogo é tipo, a Ashe e o Bash, acabou, sabe? O Balthier também. Só que eles são meio que jogados de lado e até certo ponto, toda hora eles estão trazendo o Ven para dar o olhar dele. Então, esse olhar, dar a chance de alguém marginalizado contar a história principal é muito rico, porque é uma jogada diferente para um gênero que às vezes tende a cair nesse estereótipo, né? Então, eu vi um texto de um cara só que é em inglês, que ele faz o mesmo argumento, que existe uma discussão de classe muito forte dentro do Final Fantasy XII, né? Que às vezes pode deixar batido porque é uma discussão complicada até certo ponto, não tá na superfície, você tem que parar para pensar alguns pontos, mas tá ali, sabe? Não é à toa que Ven é o... tipo, beleza, ele tem a questão de marketing e tal, mas eu acho que é muito relevante o fato dele estar contando a história, tá? E o fechamento que dá para as coisas, então coisa que eu não vou falar aqui também, né? Então vamos manter um nível. No geral, você vê que tem pontos muito bacanas, só que o jogo, assim, ele força algumas coisas que eu acho que são desnecessárias. Um foco muito maior em gameplay, conversar com a narrativa, sabe? Manter um diálogo entre, tipo, por que tem esse tipo de mecânica, como ela complementa na minha experiência enquanto jogador. Isso eu acho um pouco deixado de lado. Alguns outros pontos, bom, eu trabalho no texto. A ideia do vídeo aqui é só eu poder mencionar algumas dessas questões que eu não pude falar no texto, beleza?
Bom, já ficou longo, mais longo do que eu imaginava. Isso é bom ou isso é ruim, não sei. Mas tá aí o teste. Agradeço para quem parou aqui para assistir tudo, né? Eu pretendo trazer outros comentários, às vezes fazer o inverso, né? Trazer a análise mais densa pro vídeo e os comentários pro texto, não sei ainda. Vamos aos poucos, né? Tem muito jogo saindo, esse é o problema, porque é muita coisa para jogar e pouco tempo para lidar com tudo. Mas eu agradeço, seja bem-vindo. Se você gostou, pode curtir aí, segue a curtir nada, né? Curtir. Segue o canal também. Às vezes eu abro a stream, mas eu não prometo nada. Mas se quiser trocar uma ideia, estamos aí, o Twitter também está nos links aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, é isso aí, um grande abraço pra você e até mais.